homem da tribo de Levi se casou com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Esse menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve esse menino e amamente-o para mim, e eu pagarei a você por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Êxodo 2. Eu li do versículo 1 até o versículo de número 10. A história nos fala sobre uma posição em que Deus nos coloca, em que Deus coloca você, em que Deus colocou Joquebede, a mãe de Moisés. A posição de confiar. E quero mostrar a você que confiar não pode ser apenas a última coisa que lhe resta. Confiar deve ser a sua postura, mesmo enquanto ainda existam outras alternativas. Mas vai chegar um momento em que Deus ele lhe dá uma alternativa só. Ele diz assim: confia. Joquebede, ela chegou num ponto da sua vida onde tudo que ela podia fazer era confiar. Era colocar o filhinho dela no cesto, deixar ele lá no rio. Era ela dizer assim: Deus, o que eu fiz até agora, eu fiz. E eu fiz com todas as minhas forças, eu me dediquei, eu me doei, eu gastei energias, eu destinei recursos, eu me engajei nisso. Mas agora é só o Senhor. O que Joquebede, a mãe de Moisés, ela podia fazer, ela fez até aquele momento em que a Bíblia nos conta que ela pegou um cesto, vedou aquele cesto com piche, betumou aquele cesto, até ali ela podia fazer aquilo. Mas a partir do momento em que ela pega o menino Moisés, coloca dentro daquele cesto e deixa lá no rio, ela entregou 100% daquela história a Deus. E algumas vezes Deus ele vai permitir situações semelhantes a essa. Situações semelhantes à de Moisés, à de Joquebede, para testar a nossa confiança. E entregar esse controle a Deus é uma luta. Eu quero perguntar a você qual é a área da sua vida que você
tem segurado, tentado tanto conduzir, quando na verdade o melhor que você podia fazer era entregar a Deus. Lembrando o Deus que cuidou do filho de Joquebede. Aleluia. Hoje, o Todo-Poderoso, ele faz um convite a você, você que está sintonizado na Rádio Novas de Paz nesse momento, seja na 88.1, seja no YouTube, seja no Instagram, Clarissa Teste, ou no Facebook. Deus, ele está fazendo um convite a você. Um convite para você entregar essa situação a Ele. Essa situação que, se continuar sobre o seu controle, pode ter um final desastroso. Essa situação que você insiste em continuar cuidando dela, em continuar tomando as decisões do seu jeito, em continuar fazendo do jeito que você sempre quis fazer. Deus está convidando você a entregar nas mãos dele essa situação. Meu amado, minha amada, a história dessa mulher chamada Joquebede é uma das grandes histórias da Bíblia Sagrada. Eu vou contar aqui para você observar essa passagem, tirar lições dessa história que vão servir para a tua vida, que vão servir para a tua tomada de decisões. Eu li aqui no livro de Êxodo, onde a Bíblia nos fala sobre essa mulher que se tornou conhecida pela sua ousadia, pela sua inteligência, porque havia um decreto de Faraó, do todo-poderoso Faraó, do destemido invencível Faraó, como assim ele era conhecido. Ele viu que o povo de Deus estava se multiplicando e disse: eu preciso brecar esse povo. Então ele decretou que todo bebê homem, todo bebê do sexo masculino que nascesse naquele momento deveria ser morto. Então, Joquebede, ela, sabendo desse decreto, imagino que o coração dela se encheu de temor. Quando o Faraó, ele pediu para que as parteiras e as principais parteiras hebraicas, que eram Sifrá e Puá, matassem todos os meninos, porém a Bíblia me conta que essas parteiras, elas eram tementes a Deus e elas disseram: não podemos fazer tal coisa. E foi exatamente nesse tempo, sobre esse decreto de morte, de destruição dos meninos hebreus, que Moisés nasceu. Foi nessa época que Joquebede deu à luz a Moisés. E ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Ali estava Joquebede cometendo um crime diante da humanidade. Ali estava Joquebede descumprindo um decreto. Mas houve salvação na história de Joquebede, porque ela escolheu confiar em Deus mesmo em meio a decretos tiranos, insanos, indevidos, decretos loucos. Mas ela viu que chegou um momento em que ela não podia mais cuidar, que ela não podia mais fazer nada, afinal, era muito provável que a qualquer momento iriam descobrir Moisés. Por um choro, alguém ia saber, porque alguém poderia comentar e o seu filho seria morto. Aí o que é que ela faz? Diante da sua incapacidade em continuar resolvendo aquela situação, ela escolhe confiar em Deus.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amada de Deus, quando você não pode mais fazer nada, quando as alternativas acabam, quando a tua força já não é mais suficiente, quando você olha para os lados e você não consegue ver ajuda humana, terrena, quando o dinheiro não resolve mais, é Deus. É um recado de Deus para você, dizendo assim: é hora de entregar a mim, para você ver o milagre acontecer. São nos momentos de luta, são nos momentos em que nós nos sentimos incapazes. E talvez você esteja me ouvindo hoje, se sinta exatamente assim, incapaz de resolver alguma coisa. Você se sente incapaz de fazer algo. Você olha para você e diz assim: mas eu já fiz tudo o que eu podia fazer. É quando chega a hora do milagre acontecer. É quando chega o momento de Deus agir. Olha, coisa boa. É quando você olha para o resultado de algo. E quando aquele resultado ele não te agrada, quando aquele resultado é um resultado humanamente falando ruim, mas você olha e diz assim: eu fiz a minha parte. O resultado não foi bom, mas eu me doei. O resultado não foi bom aos meus olhos, mas o que eu podia fazer eu fiz. Se assim aconteceu é porque Deus quis assim. Ruim é quando o resultado triste ele chega e a gente diz: ah, mas eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, eu não fiz, eu negligenciei, eu não me doei. Aí sim vai ficar a culpa, vai ficar o peso na consciência. Mas quando você já fez tudo, quando você se doou o tanto que podia doar, aí sim. Você fica em paz, você fica leve. E é o momento em que você coloca na mão de Deus e diz: ó Deus, tu sabes de tudo. Porque alguém pode te julgar, alguém pode dizer assim: ah, mas ela podia fazer mais. Mas você sabe que você já fez o suficiente e isso basta. Amada, meu amado, se você estiver em paz com Deus, ninguém te derruba. Ninguém te derruba. Então, só se importa em estar em paz com Deus. Se você estiver em paz com Deus, a fala de Zé Fulano, de Maria Cicrana, não vai mexer com teus sentimentos. Então fique em paz com Deus. Se Deus não tem nada para falar de você, quem é Fulano, Cicrano ou Beltrano para estar falando alguma coisa sobre você? Eu imagino que Joquebede, ela deve ter pensado 1000 coisas como mãe na hora de colocar aquele menino lá no rio. Eu imagino que ela deve ter pensado assim: ah, mas vão me cobrar porque eu não tive fé suficiente para continuar com o menino em casa. Ah, mas vão dizer que eu fui uma mãe desnaturada por colocar aquele menino no rio. Mas isso, mais aquilo. Mas o que importava era que Joquebede sabia que ela já tinha feito tudo o que ela podia fazer. Então, se você já fez a sua parte, se você está disposto a continuar fazendo o que Deus lhe determinou a fazer, fique em paz. Alivia essa mente. Coloca a cabeça no teu travesseiro, sem o peso da culpa. Não deixe a culpa gerar desânimo e enfraquecer você. Não deixa o inimigo te chamar de covarde. Não permita que a depressão, que a ansiedade te abrace em momentos como esses. Em nome de Jesus, hoje é dia de você levantar a cabeça e dizer ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti e eu não vou deixar que palavras contrárias me desanimem. Ela não podia mais fazer nada. E ela precisava tomar uma decisão. E essa decisão
Se tratava de confiar em Deus. Aleluia. E o que é que aconteceu agora? Miriam, a irmãzinha de Moisés, irmãzinha mais velha, ficou lá só observando por trás das plantas, dos juncos. Ali só, sem tirar a atenção de Moisés. Pensando assim, deixa eu ver o que é que vai acontecer agora. Miriam já era entendida. Sabia que existia um decreto e sabia que o irmãozinho dela corria risco de vida. E foi naquele momento que a filha de Faraó, ela desce para se banhar. Oh, aleluia! Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Sabe que Deus, Ele muda os tempos, muda as horas, incomoda pessoas, tranquiliza pessoas. Deus, Ele mexe com gente grande. Deus, Ele tira sono de poderosos para dar vitória a você. Talvez nem fosse a hora. Mas naquele dia, a filha de Faraó se desce para banhar no rio. Ela desce para se banhar no rio. Imagina ela ali tomando banho e olha para aquele cesto. E ela desperta uma curiosidade. Ela, o que é que tem ali dentro? E quando ela olha para aquele cestinho, ela vê que era um bebê. E a Bíblia conta que quando ela olhou para aquele bebê, ela reconheceu que era um menino dos hebreus. Ela imaginou assim, nossa, alguma mãe desesperada deve ter escondido ele aqui. Mas só que ela tinha tudo para dizer assim, leva esse menino que ele é dos hebreus e manda matar esse menino, porque assim foi o decreto de Faraó. O meu pai mandou matar os meninos. E o que é que esse menino está fazendo aqui? Ela poderia, naquele momento, ela mesma afogar Moisés. Eita, recebe essa palavra aqui. A Bíblia conta que o coração da filha de Faraó foi tomado por uma compaixão. Ela olhou para aquele menino, que era um objeto de repulsa do seu pai e, consequentemente, da sua família. Aquele menino que era um instrumento de destruição do seu povo. A Bíblia conta que ela olha para o menino e não consegue sentir mais o que ela sentia outrora como filha de Faraó em relação aos hebreus. Mas ela olha para o menino e ela sente doçura, ela sente necessidade de cuidar, ela sente compaixão. Entenda que o nosso Deus, ele trabalha muito fora da lógica humana. Alguém que outrora sentiria ódio, Deus, ele faz sentir amor. Alguém que vinha para matar, Deus, ele coloca desejo de abraçar. Alguém que iria demitir, Deus, ele faz promover. Você crê? Entenda que o nosso Deus, ele não trabalha de acordo com as cartas que o homem dá, com a agenda que o homem faz. Deus, ele trabalha do jeito dele. O homem vem com morte e Deus dá vida. O homem vem com tristeza, Deus torna em alegria.
O homem vem com lágrima, com choro, Deus transforma em dança, em júbilo, em festa. Ali estava a filha de Faraó, olhando para um menino hebreu, que era sinônimo de perigo, de destruição para o seu povo, mas ela olhou com compaixão. Ei, alguém vai olhar com compaixão para você. Alguém vai olhar com compaixão para julgar a tua causa. Alguém vai olhar com compaixão para os teus. Alguém vai olhar com compaixão. Quando você esperava alguém das costas, quando você esperava desprezo, quando você esperava abandono. Sabe por quê? Porque Deus, ele muda os tempos, ele muda as estações para dar vitória a mim, para dar vitória a você, para dar vitória à nossa família. Da mesma forma que ela olhou para Moisés e sentiu compaixão, você vai vir o seu milagre de onde você menos espera. Talvez você esteja olhando só para um lugar, acreditando que o seu milagre vem daquela direção. E Deus vai permitir que o seu milagre venha de outra direção. Eu não sei o que Joquebede imaginava ali. Talvez ela imaginava que a salvação dela viria de uma forma, de outra, a salvação de Moisés. Talvez Deus vai arrebatar meu filho, vou colocar ele aqui no rio. E Deus, ele vai vir lá do céu, vai mandar um anjo carregar o meu filho. A gente sempre imagina essas coisas, né? E eu imagino também que quando Joquebede viu a filha de Faraó se aproximar, disse: pronto, acabou, perdido. É agora que ela vai decapitar meu filho. Imagino que Miriam, quando olha ali para aquela situação, ela diz: só vou avisar a mamãe agora, desgraça. A menina de Faraó pegou Moisés. Mas Joquebede escolheu confiar. E quando você escolhe confiar, você nunca vai se decepcionar. Você não vai se decepcionar, meu amado. Você não vai se decepcionar, minha amada. Joquebede, ela sabia que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Aleluia. Ela sabia que aquele menino tinha um chamado. Ela tinha construído, durante a infância de Moisés, um caráter de honra. De honra. Ela firmou no coração daquele menino propósito. E chegou o momento de entregar. Ela entregou e ela descansou. Então, minha amada, meu amado, faça o que você puder fazer apenas. Faça o que estiver em suas mãos. E Deus, Ele se encarrega do resto. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Minha amada, meu amado, nós podemos tocar o coração de Deus com as nossas atitudes. Nós podemos tocar o coração de Deus com a nossa fé. Joquebede, quando colocou sua fé em ação, ela tocou o coração de Deus e foi ali que ela teve resposta. E teve o seu filho salvo da morte, para que se cumprisse o propósito do Senhor. Você quer ter sua família salva da morte? Você quer ter o seu filho salvo, a sua filha salva da morte? Coloca a tua fé no Senhor e toca o coração dele. Porque Deus, ele não deixa nada passar desapercebido. Os seus olhos estão atentos e ele está disposto a recompensar a sua fé. Sabe o que aconteceu aqui para a gente finalizar? A Bíblia conta que Miriam ficou por ali.
viu a filha de Faraó pegando Moisés e ela correu até a filha de Faraó e perguntou assim: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Isso era um costume daquela época, colocar as mulheres para amamentar. Aí a filha de Faraó disse: sim, quero. Você conhece alguém aí que estava amamentando, que tenha leite para amamentar esse menino? E a irmãzinha de Faraó, ou menina sabida, não falou nada, que era irmã, nem que ia chamar a mãe, obviamente, senão era um grande risco que ela corria. Ela disse: sim, eu vou chamar uma mulher. Ela não mentiu para ninguém. E chamou a mãe de Moisés, chamou Joquebede. Imagina a notícia chegando em casa: maninha, ô maninha, aleluia. Eu imagino Joquebede dizendo: o que foi, Miriam? Pegaram Moisés, maninha. Quem? A filha de Faraó. Meu Deus, logo a filha de Faraó. Acabou. Mesmo sabendo das promessas que Deus tinha, mas muitas vezes nos colocamos numa posição de dúvida, não é verdade? Eu não sei, eu estou apenas cogitando o que se passou ali no coração dela, olhando com olhar de mãe que sou. Mas agora estava ali Miriam chamando a própria mãe de Moisés para cuidar do menino, para amamentar o seu próprio filho. Quando ela chega lá, a filha de Faraó diz: olha, você tem leite? Ela tem leite. Amamenta esse menino aqui que eu achei. Estava aqui no meio do... Eu vou pagar você por isso. Então olha como Deus, ele transforma uma história de derrota numa história de vitória. Porque a mãe de Moisés, que vivia com ele tensa, escondendo o menino, agora estava num palácio, amamentando o menino e ainda por cima ganhando um salário por isso. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E a mente humana não imaginou que Deus, ele preparou para aqueles que esperam, que confiam nele. Deus honrou a fé de Joquebede. Ela tinha certeza que Deus se encarregaria do resto. Guarda essa certeza no teu coração. Joquebede, ela deixa um legado para nós, mães, esposas, servas do Senhor. Não importa qual seja a dificuldade, coloca a tua fé em ação. Não vive por aí assombrada, paralisada pelo medo. Não deixa também a angústia invadir seu coração. Põe a tua fé no Senhor. Se você já fez o que você poderia fazer, até a parte de colocar Moisés lá no rio, fez. A partir dali descansa. Talvez seja uma situação de incerteza, de dúvida, de medo. Talvez seja uma situação que te traga muita insegurança. Eu não sei. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você vive, eu não sei quais são suas incertezas, os seus medos. Mas eu só quero dizer a você que se você fez até ali, era só até ali que você podia fazer. Não tenha dúvida que Deus está se encarregando das demais coisas. Que Deus, ele sabe fazer a parte dele muito bem. Que Deus, ele não precisa do seu pitaco. Deus, ele não precisa da sua ajuda. Deus, ele não precisa da sua dica humana. Deus, ele não precisa que você fique esclarecendo para ele alguma coisa, porque ele é o dono de toda a ciência, de toda a sabedoria.
Então para de ficar querendo dar as coordenadas para Deus, como você faz com seu marido, como você faz com seus filhos, como você faz com os seus subordinados, onde você quer ter o controle de tudo, fica ditando as regras, repetindo as regras, reforçando as regras, para que tudo saia exatamente do seu jeito. Você não está percebendo que é por isso, que é porque você é exatamente assim que Deus quer te tratar, para que você chegue no nível de excelência, para que você aprenda a parar de controlar tudo ou de querer controlar tudo e se deixar ser controlado por Deus. Ele sabe o que faz, ele sabe o que está fazendo, ele sabe a hora certa de agir. Tudo tem um tempo determinado, daqui a pouquinho tem uns minutos de sabedoria e vai ser sobre essa palavra. Existe um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E até lá, é você que escolhe se você vai viver chorando ou se você vai viver alegre, se você vai viver reclamando ou se você vai viver agradecendo, se você vai viver aí desesperado ou se você vai viver com o coração cheio de esperança. Quem escolhe é você. Então escolha o caminho da gratidão, o caminho da satisfação em Deus, escolha o caminho da alegria, escolha o caminho da fé. É sobre isso. E é para isso que Deus te chamou. E eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero pedir a Deus renovo. Eu quero pedir a Deus por você uma porção de esperança. Eu quero pedir a Deus para que Ele possa transformar a tua mente no dia de hoje e tirar tudo que não presta. Essa tua necessidade de controlar todo mundo, de controlar quem está perto de você. Essa necessidade de querer fazer a parte que não é sua.